cultura geral muito grande. Ele era ligado, acho que à Sociedade de Obiose, se não me engano, e ele tinha uma bagagem cultural imensa. Uma vez eu fiquei conversando com ele num barzinho dentro na lanchonete, dentro da... Tipo o que tinha na Rádio Oficina, isso, numa lanchonete. Isso, tinha uma lanchonetezinha lá dentro Sim. da Anhembi Morumbi, ali na rua Casa do Ator, ali no Itaim. E eu fiquei conversando com ele lá, a gente começou a conversar, a gente ficou acho que umas 2 horas conversando. Então ele era bem acessível. Muito simpático, um cara de uma cultura fantástica. Antônio Celso, eu nunca esqueço desse... Era Antônio Celso, né? Se não me E engano, o que ele contava para você? ele contava de tudo. E tudo que você perguntasse para ele, o assunto desenvolvia. Antônio Carvalho, deixa eu corrigir, porque Antônio Celso era um outro locutor, também foi da Bandeirantes, mas ele foi do FM. O Antônio Carvalho era do AM. Ele era aquele típico locutor do AM que Não, eu cheguei a escutar. O Antônio Carvalho. Ele fazia antes do Pulo do Gato de manhã, mais recente. Ele entregava pro Pulo do Gato de manhã, ele começava acho que meia-noite ou 10 horas da noite. Ele atravessava a madrugada fazendo o programa, tocando música e falando de filosofia. Era um cara de uma cultura e ele entregava de manhã, acho que pro Vicente Leporassi, que era o cara que assumiu o horário depois dele. Tinha o Pulo do Gato também, né? Com o Antônio, com aquele menino lá, como é que é o nome? Antônio Edson? Esqueci o nome dele, tá me fugindo os nomes. E aí ele fazia esse programa à madrugada. Ele tocava um programa de praticamente 8 horas, 6, 8 horas, só conversando e tocando música. Ele não tinha dificuldade nenhuma de desenvolver o assunto. E era um programa que te levava, tanto que chamava Rumo ao Sol, A Caminho do Sol, uma coisa assim, que era para te levar na madrugada. E quem que ele atendia? Qual é o público que ele atendia? Ele atendia o porteiro do prédio, o taxista, aquele cara que é vigilante noturno, né? Que está ali num lugar tomando conta de alguma coisa, aquele cara que é notívago, que não dorme, né? Então, aquele que tem insônia. Ele era uma companhia para as pessoas durante toda a madrugada. Era um programa fantástico. Hoje você já não vai encontrar mais isso, né? Porque, inclusive, o AM praticamente acabou, né, Gustavo? E como era essa conversa com ele? Era sobre rádio? Ou eram assuntos variados? Conversava de tudo, ele gostava muito de rádio. Eu comecei a conversar com ele por causa do rádio, porque eu estava lá por causa do curso de rádio. Ele gostava muito do rádio, ele achava que o rádio era um veículo fantástico, que era um veículo que nunca acabaria. Eu falei, Antônio, o pessoal está falando que o rádio vai acabar. Naquela época, já década de 80, eu estou falando da década de 80, hein? Eu fiz esse curso em 1982, um curso na Anhembi Morumbi de direção de TV. E ele era um dos professores. E ele falava da parte de rádio. E ele, já naquela época, ele falava, o rádio nunca vai acabar. Porque se você tiver uma guerra,